Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, ou apresentar pra vocês, algumas criaturas de lendas do leste europeu. Antes de apresentar essas criaturas para vocês, vale lembrar que as lendas do leste europeu, a cultura do leste europeu, ela é meio que desconhecida nessas partes aqui da América. A gente sofre mais influência da outra parte da Europa, mas o leste europeu é onde tem as coisas mais bizarras, misteriosas, secretas. E eu resolvi trazer para vocês 3 personagens bizarros das lendas de países do leste europeu. A Rusalka, ela é mais especificamente da mitologia eslava, que é justamente dessa parte da Europa que eu tô falando pra vocês. Ela é mais conhecida por ser um espírito maligno de alguma mulher que morreu de uma maneira trágica relacionada à água. Ela morreu afogada, ou ela cometeu suicídio, ou ela foi assassinada pelo marido ou pelos pais, justamente para poder esconder uma gravidez indesejada, ou alguma coisa nesse sentido, uma morte violenta. E aí essas mulheres, elas voltavam depois da morte como espíritos malignos, conhecidos como Rusalka. Bom, na mitologia dizem que as Rusalkas, elas podem mudar de aparência de acordo com a vítima. Se a vítima gosta de um perfil tal, ela vira esse perfil tal, então ela muda de acordo com os olhos da vítima dela. Ela matava os homens afogados enquanto ela cantava e dançava para atraí-los, e depois ela afogava eles. E quando eles ficavam desesperados, tentavam se agarrar nelas ou fazer alguma coisa assim, elas então enforcavam esses homens com os seus cabelos longos. A aparência delas é descrita, como eu disse, de acordo com a preferência da pessoa, mas geralmente elas são descritas como mulheres com os cabelos muito longos, e geralmente ela é descrita como loira, só que em muitas partes da mitologia ela é escrita como com cabelo verde cor de musgo. Bom, algumas pessoas aqui nessa parte da América gostam de falar que as Rusalkas são meio que sereias do leste europeu, mas na verdade não é isso. Elas não são metade peixe, metade mulher, elas são apenas mulheres mesmo, só que vivem na água, né? É um espírito maligno que vive na água. E uma coisa muito importante para ressaltar, que eu descobri e eu achei sensacional, como isso afeta as culturas e como as culturas afetam as lendas, é que essas Rusalkas, elas eram sempre descritas como mulheres com cabelos longos e soltos, sempre soltos, porque isso para eles representava um espírito impuro. As mulheres daquela época, elas, eu não sei se vocês já viram alguma série, algum filme, foto, o que seja, naquela parte ali da Europa, elas usavam tranças super elaboradas. Essa parte ali da Rússia, da Ucrânia, da Polônia, Bulgária, elas usavam muito tranças e geralmente bem elaboradas, porque aquilo representava o quão pura elas eram, porque se elas andassem com o cabelo completamente solto, isso significava que elas eram impuras. E eu achei bem interessante eles descreverem a Rusalka como um espírito impuro porque ela tinha o cabelo solto. Quando eles contavam a história da Rusalka, eles sempre enfatizavam isso a respeito do cabelo. As Rusalkas, elas viviam em rios e lagos, e durante o inverno elas ficavam ali, naquela parte que estava congelada. Só que durante o verão elas dançavam em clareiras ali na floresta, elas subiam nas árvores, e elas inclusive fertilizavam o solo para as plantações, para poder nascerem as flores e tal. Então elas são meio que ninfas, misturadas com sereias, misturadas com vários espíritos imundos e mulheres querendo vingança por terem sido mortas de uma maneira violenta. Elas usavam também o cabelo delas, como eu disse pra vocês, além de enforcar os homens com os cabelos embaixo da água, elas também prendiam os pés deles como se fosse um casulo, assim, com o cabelo, para que eles não nadassem de volta à superfície. E diz a lenda também que elas ficavam super felizes ao ver um homem se afogando ali, como se elas estivessem só brincando, mas na verdade não, tinha uma pessoa morrendo ali, pra elas era como se fosse só uma diversão. A segunda criatura é a Drevak. A Drevak, ela é mais específica dos povos eslavos do sul, a Bulgária, a Bósnia, a Sérvia, a Croácia, a Eslovênia, e esse Drekavac, ele aparecia para as pessoas em formas de um corpo recém-saído do túmulo, como se fosse uma criança que tinha acabado de morrer e ela se desenterrou, então era meio que um zumbi, ou de algum tipo de animal, um cachorro, um pássaro, alguma coisa que tinha acabado de sair do túmulo. O nome Drekavac, ele significa alguma coisa que grita. E esse Drekavac, ele surgiu de uma forma meio que para explicar alguns barulhos bizarros vindos da floresta para vilarejos e fazendas que tinham ali por perto, que escutavam gritos horripilantes vindos de dentro da floresta. E então foi inventada essa lenda do Drekavac, que seria essa criatura recém-saída do túmulo, que ela gritava. E diz também que quando você escutava o grito do Drekavac, se você escutasse o grito dele,
significava que a morte estava se aproximando de você. Mas como é que surgiam os Drekavax? Acreditava-se que os Drekavax eles surgiam toda vez que uma criança que não era batizada morria. Então esse grito era como se fosse um pedido de batismo. Dizem que ele pode surgir em duas formas. Se ele aparecesse para a pessoa em forma de uma criança que acabou de sair do túmulo, isso significava que a morte estava se aproximando daquela pessoa, ou seja, ela estava avisando que a morte estava chegando. Se aparecesse na forma de um cachorro saindo de um túmulo, um cachorro zumbi, significava que algum animal ali próximo a você podia morrer a qualquer momento, tanto em fazendas quanto em vilarejo. E então, toda vez que alguém via um cachorro meio esquisito, que eles achavam que era um cachorro zumbi, eles acreditavam que aquilo era um aviso do Drekavac de que algum bichinho ali próximo iria morrer. Bom, e nas histórias que são contadas nessa lenda a respeito do Drekavac, dizem que das vezes que ele atacou pessoas foi por dois motivos. Um, porque a pessoa ela era má e ela escondia algum tipo de pecado, então o Drekavac atacava ela. E segundo, se fosse uma criança, significava que ele queria que essa criança fosse batizada. Então era meio que um bicho religioso que queria porque queria que as crianças fossem batizadas. Ah, e detalhe, o único animal que o Drekavac tem medo são os cachorros. Eu não sei por quê. Eles não têm medo de nenhum outro bicho a não ser cachorros. Então, o que seria bizarro, já que ele aparece em forma de cachorro e ao mesmo tempo ele tem medo de cachorro, o que não faz sentido nenhum. Mas essa é a história do Drekavac, o bicho esquisito que quer que as crianças sejam batizadas ou que surge para avisar que a morte está perto, ou que um animal vai ficar doente e vai morrer, ou que uma criança, especificamente, não batizada vai morrer em breve. A última, mas não menos importante, já que é a mais conhecida por mim, e acredito que por vocês também, se é que vocês conhecem alguma, essa aqui é a que tem mais possibilidade de alguém conhecer, que é a Baba Yaga. A Baba Yaga, ela já esteve presente em vários filmes de terror, nem que fossem só citações de Baba Yaga tá vindo, a Baba Yaga vai te pegar. A Baba Yaga, ela é basicamente um bicho papão, na versão russa, na versão eslava ali, e ela é uma mulher, apesar das variações dos significados ali do nome na Ucrânia, na Sérvia, na Rússia, cada uma tem um significado para esse nome Baba Yaga, mas seria basicamente uma velha curandeira, uma bruxa, uma vó, é uma idosa sábia que vive na floresta e que mexe com ervas, então é basicamente uma bruxa velha que mora na floresta. A Baba Yaga, ela também é conhecida por ter um nariz longo e fino, caído. Ele é feito de metal e serve para que a Baba Yaga consiga rastrear suas vítimas pelo cheiro onde ela for. Ela vive numa cabana de madeira que fica na floresta e essa cabana, ela tem os pés de galinha. São pés de galinha onde a cabana fica em cima e ela é sustentada por esses dois pés de galinha. A casa também vira, entendeu? 360 graus. Quando a Baba Yaga quer, ela canta uma musiquinha lá e a casa vira. Eu não sei qual é o objetivo, mas ela vira. Ela faz tipo encantamento, assim, casinha, casinha, vira as costas pra floresta e as frentes pra mim. É uma coisa assim, aí a casa vira também. Diz também que a casa da Baba Yaga, essa casa esquisita dos pés de galinha, ela é cercada por uma cerca feita de ossos e a tranca da casa, as trancas da porta e das janelas são feitas de mandíbulas humanas, as lanternas elas são feitas de crânio humano e dizem que todas essas partes de ossos que tem ali na cerca, na tranca e nas lanternas são de vítimas que a Baba Yaga fez. Geralmente quando se conta a história sobre essa Baba Yaga é porque a criança foi enviada para pegar algum tipo de objeto que pertence a ela, então seria meio que um desafio. E geralmente essas crianças elas eram mandadas por padrastos, madrastas ou alguém que não queria que a criança voltasse, alguém que queria se livrar da criança e dava esse desafio para ela de entrar na casa da Baba Yaga, pegar alguma coisa ali e levar para casa. Então, óbvio, essa criança nunca voltava porque a Baba Yaga comia ela e usava os ossos para botar na cerca, nas trancas ou usar como lanternas na casa. Nessas lendas também nas quais a Baba Yaga tá envolvida, essas pessoas que vão atrás buscar esses objetos mágicos, elas estão saindo da vida infantil para a vida adulta. Então,
seria meio que uma representação de como a vida adulta seria difícil, você teria que enfrentar desafios. E eles contam nessas histórias que os protagonistas vão lá, tentam pegar o objeto. Alguns conseguem sair vivos só enganando a Baba Yaga, falando alguma coisa que enganasse ela, o que provava que a pessoa precisava ser inteligente, o que fazia as pessoas acreditarem que uma pessoa na vida adulta ela precisava ter esperteza, sabedoria e também ser malandra para algumas coisas para ela conseguir enganar a bruxa velha da Baba Yaga e levar o objeto pro lado de fora. Então era meio que representava isso, essa passagem da infância pra vida adulta. E se esse protagonista conseguisse voltar para a sociedade com esse objeto ali que foi pedido para ele, isso representava que ele venceu na vida adulta. E o próximo passo era ele assumir o lugar dele de direito na sociedade, que era através do casamento. Então, seja homem ou seja mulher, se ele ou ela conseguisse ali pegar o objeto, ao voltar para a sociedade, se casaria e começaria uma vida nova, ou seja, um lugar daquela pessoa na sociedade. Então, a Baba Yaga, ela basicamente representa esse crescimento, o quanto é assustador sair da fase infantil, da adolescência e virar um adulto responsável, que precisa não só enfrentar os medos e ir atrás dos desafios, como também saber sair deles e sair vitorioso. Bom, gente, essas foram 3 criaturas das lendas do leste europeu. Achei bem interessante trazer dessa parte do mundo especificamente, que não é uma parte que a gente tem muito contato aqui nas Américas. Então, achei interessante, porque geralmente as outras lendas que fazem parte da outra parte da Europa, ou da América do Norte, da América Latina, a gente geralmente conhece, a maioria, mas quando se trata dessa parte específica da Europa, as coisas são bem mais sinistras e a gente não tem muito acesso a essa cultura, então achei bem legal trazer. Posso trazer um parte 2 com outras criaturas e outras histórias de lendas do leste europeu ou de alguma outra parte do mundo. É só me falar aqui nos comentários que eu trago pra vocês, tá bom? E por hoje é só. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok. E a gente se vê num próximo vídeo. E outubro tá chegando com Halloween. Tem um mês incrível, como sempre. Então até o próximo vídeo.